Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. Quem fala é Roberto Calil, médico de Lula. Na madrugada de terça-feira, o presidente foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma no cérebro. Segundo os médicos, Lula está estável, conversando normalmente e com as funções neurológicas preservadas. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. O primeiro alerta apareceu quando o presidente relatou a pessoas próximas uma certa dor de cabeça. Eu ouvi ontem à noite já de assessores, era que Lula, durante as reuniões finais da tarde de ontem, já sentia um grande incômodo, tanto que ele decide, depois da reunião que estava tendo exatamente com presidentes de Câmara e Senado, ir para o Hospital Sírio-Libanês. E um dos assessores, inclusive, falou, ele vinha há dias já, pelo menos desde sexta-feira, se queixando de dores de cabeça. Já no hospital, foi submetido a exames que apontaram a hemorragia. Quadro, segundo os próprios médicos, ainda relacionado a uma queda sofrida por ele em outubro. Lula sofreu acidente no Palácio da Alvorada. Segundo a presidência, ele caiu de um banquinho no banheiro. Teve uma pancada e um corte na região da nuca. Foi socorrido no Hospital Sírio-Libanês aqui de Brasília. Passou por exames, levou 5 pontos e foi liberado. Em entrevista à Rede TV, dias depois do acidente, o próprio presidente deu detalhes do que tinha acontecido e do susto que tomou com a quantidade de sangue. Eu caí de onde eu nunca deveria ter caído. E eu sentei para cortar minha unha. Eu cortei minha unha, lixei minha unha, sentado num banquinho que eu sempre sentei. Eu estava sentado. Quando eu fui guardar o estojo, ao invés de eu mexer com o banco, eu mexi só com o corpo. Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que eu tinha rachado o cérebro, rachado o casco, sabe? Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a saúde de Lula. Um episódio para entender a relação da cirurgia de emergência com a queda sofrida pelo presidente em outubro e como ficam a agenda política e as articulações do governo enquanto ele se recupera. Neste episódio, eu converso com Daniela Lima, apresentadora e comentarista da Globo News e colunista do G1. Quarta-feira, 11 de dezembro. Dani, o presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma que foi fruto de uma queda, um acidente que ele sofreu no dia 19 de outubro, era no meio da eleição. E ele bate a cabeça no banheiro quando leva essa queda. Então eu queria muito começar relembrando esse momento, já que ele é a causa dessa cirurgia que o presidente da República faz agora. Natuza, é interessante porque, apesar do efeito ter sido, claro, como a gente está vendo aí agora, né, preocupante, já que necessitou de uma intervenção cirúrgica, o próprio presidente Lula descreveu como um momento bobo, besta. Lula estava cortando a unha do pé dentro do banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Ele estava usando um banquinho, que, segundo os aliados descreveram, parece ser um banquinho daqueles baixinhos, assim, uma coisa meio improvisada. Ele se desequilibrou e ele caiu para trás, batendo a nuca no chão do banheiro, na quina do chão do banheiro. E, bom, isso provocou, na hora, já um sangramento muito forte. Segundo a gente apurou, o Lula não chega a perder a consciência, mas todo mundo assusta, porque ele precisou tomar pelo menos 5 pontos ali naquele ferimento inicial. Eu fui direto para o Sírio-Libanês, eu achei que era uma coisa muito mais grave. A batida mexeu com o cérebro, estou fazendo ressonância magnética, sabe? Eu vou me cuidar. Até os médicos dizerem, você está apto outra vez, porque batida na cabeça é uma coisa sempre muito delicada. E eu estou bem, estou trabalhando normalmente. Eu só posso dizer que a batida foi muito forte. Com a pancada, se formou um hematoma, apesar da pancada ter sido na nuca, na parte de trás aqui, né, do pescoço, um pouquinho abaixo do fim, um pouquinho antes do fim do cabelinho ali do presidente da República. Na pancada, o cérebro, ele... falando grosso modo aqui, para quem está nos ouvindo entender, ele dá uma sacudida.
Então, o Lula ficou com um hematoma, pensemos aí num machucadinho, por conta da pancada, que foi forte, da queda, do lado esquerdo da cabeça, do lado esquerdo do cérebro. Esse hematoma ele foi sendo monitorado, a cicatrização dele, ela ocorre naturalmente nos melhores casos, mas em pessoas idosas, como você já tem ali toda uma evolução decrescente das condições circulatórias, esses hematomas eles são olhados com muito cuidado, porque você pode ter ali uma espécie de refluxo, ou seja, de volta de sangue, né, para esse machucado. Foi o que aconteceu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quase 2 meses depois dessa queda. O Lula começou a se sentir mal, os médicos olharam e viram que o hematoma havia crescido, ou seja, estava tendo uma perda ali, estava tendo um sangramento, como se fosse um gotejamento de sangue. Decidiu-se fazer, então, a operação. Você falava que ele não desmaiou e o presidente Lula classificou o tombo como um tombo bobo, quer dizer, a ação em si foi boba, mas foi muito sério. O Lula podia ter morrido. Eu conversei com diversos médicos. Ele tem consciência disso. E ele tanto tem consciência que muitos assessores descrevem Lula como super pensativo. Ele, logo depois, ele de fato viu ali a morte de perto. E quando ele cai, ele não perde a consciência, mas ele consegue chegar até uma salinha que fica perto do banheiro e liga para os seguranças que sobem para acudi-lo. E um outro ponto, Dani, é que eu estive no Palácio da Alvorada quando era o início ainda do governo, vi lá, entrei em todas as dependências e o banheiro me assustou. Porque o banheiro ele é um banheiro amplo, no centro dele tem uma grande banheira, é uma espécie de... você entra, você não vê a banheira, você vê uma espécie de meia parede de mármore e atrás dessa meia parede tem uma banheira retangular em que você se banha ali. Mas quando eu entrei, eu disse, nossa, que estranho, eu teria medo de tomar banho nesse banheiro porque ele deve ser super escorregadio. E aí, quando veio a notícia da queda do Lula, eu falei, bom, deve então realmente ter sido sério. Natuza, é impressionante a sua descrição, porque a cena passa a fazer muito mais sentido, né? Você vê o presidente utilizando um banco e essa quina alta que dá na nuca dele. Faz totalmente sentido o que você está contando para quem está em casa. E mármore, Natuza, é uma paixão, né, do arquiteto Oscar Niemeyer, projetista do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto. E são pisos para pessoas idosas, e é importante a gente lembrar que o Lula tem 79 anos, que são, de fato, mais perigosos. Eles são perigosos para todo mundo. Hoje em dia não tem arquiteto que faça banheiro com piso liso, né? Ou não deveria ter. E o banheiro feminino, que é o banheiro destinado às primeiras damas, ele é exatamente igual, só que de mármore rosa. Então você tem ali, claro, uma lógica do arquiteto, como você bem nos lembrava. E aí, Dani, a gente chega ao momento de agora, né? Logo antes dele telefonar pro Roberto Kallil, que é o médico dele, e relatar que ele não estava se sentindo bem. O que aconteceu agora na última segunda-feira. E as pessoas que estavam com ele relatam que ele estava mais retraído, que reclamava de dor de cabeça já tinha alguns dias. O que a gente sabe, como é que foi o dia do presidente, Dani, e como é que ele estava antes da Janja procurar o Roberto Kallil? O Lula não começou a se sentir mal na segunda-feira. Conversando com os auxiliares, a gente percebe que o presidente, a expressão que me foi usada foi mal-estar. E foi exatamente a mesma expressão que o médico particular do Lula, né, o Roberto Kallil, utilizou na entrevista coletiva, detalhando o motivo e como foi o procedimento. E a tomografia já constatou um novo sangramento, que é um sangramento na região do cérebro e um sangramento até mais importante,
Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, Dr. Suzuki, Dr. Marcos Stavre, se optou pelo procedimento cirúrgico. Estava, de certa forma, constipado, abatido, chegou a se pensar que podia ser uma virose, uma gripe, algo menos gravoso. Mas, então, o presidente estava mal-humorado, retraído, um tanto quanto amuado. Na segunda-feira, dia 9, o Lula passa a externar ali, meio que do fim da manhã para o início da tarde, um desconforto e uma dor na cabeça. Quando ele diz, olha, gente, eu não estou me sentindo bem, eu estou com dor de cabeça, muita dor de cabeça, mudam a agenda do Lula, que era mais extensa, previa outras coisas, e priorizam o encontro que ele queria fazer para tentar resolver, como disse hoje um auxiliar do Fernando Haddad na Fazenda, 2 anos em 2 semanas no Congresso, aprovar a regulamentação da reforma tributária e aprovar o pacote de corte de gastos para ver se dá uma folga aí na briga na queda de braço com o mercado financeiro, prioriza essa agenda, até que chega um momento em que ele próprio reconhece que a dor estava mais forte do que o que ele estava habituado ou que ele vinha sentindo até então. E aí vão para o hospital. A Janja aciona o Calil, Natuza já trouxe essa informação aqui, que fala com a médica do Alvorada, a médica que acompanha ali as atividades no Planalto, que vai até lá, fala, presidente, vamos fazer os exames, e passa a montar uma operação para que ele possa sair do Palácio e ir até a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. E isso é feito, ele encerra a reunião um pouco mais cedo, a reunião com os presidentes do Congresso, né, com o Lira, presidente da Câmara, e com o Pacheco, presidente do Senado, e é levado para o hospital. A Janja vai com ele. Nós fomos pegar no aeroporto, a doutora Ana pode até te falar, ela que trouxe o presidente, assim que ele chegou, eu entrei até no avião, o presidente consciente estava em pé, inclusive. Então, eu acompanhei o presidente desde a saída do Palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso, tanto de ambulância quanto no percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando e comendo. Quando chegam lá, o Lula já vinha fazendo tomografias, ou seja, exames de imagem da cabeça, para monitorar o que estava acontecendo com este hematoma. Como a gente falou aqui um pouquinho antes, é natural, em especial em pessoas idosas, que a cicatrização reflua em algum momento. Pode acontecer. Então, por isso foi monitorado. E ali os médicos viram, olha, o hematoma cresceu. É feita uma conversa, decide-se levar o presidente, inclusive ele sai do avião da FAB de maca para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde ele passou pela intervenção cirúrgica. E parece que ele chega lá, já estava de pé, pelo que eu ouvi de pessoas que fizeram o trajeto com ele, que ele saiu da aeronave em melhores condições do que tinha chegado. E o que a gente sabe de como o Lula está agora, Dani? Natuza, o Lula está mal-humorado. Por quê? Porque ele odeia ficar internado. A gente acha que vale a pena lembrar, e você acompanhou isso de muito perto, Natuza, que o presidente Lula teve um câncer na laringe. O que o obrigou a ficar muito tempo no hospital, né? Quando você fazendo ali o tratamento, as visitas eram restritas e tal. E o Lula se refugiou muito na leitura. Foi a época, inclusive, que, digamos, inicia um hábito que depois vai ser muito útil para o hoje presidente da República, quando ele estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Mas, então, assim, o Lula detesta ficar internado, detesta não ficar trabalhando, detesta não estar falando com as pessoas, ele está despachando, mas, obviamente, num ritmo mais lento. Depois que a cirurgia terminou e que a equipe já havia passado as informações ali na entrevista coletiva, eu consegui falar com um integrante do time médico que operou o Lula. E aí eu perguntei, e aí, como está o presidente? Está bem, está comendo, está consciente, está falando normalmente. Eu falei, e o humor, ele está de bom humor? E aí
este médico respondeu: Daniela, o humor tá daquele jeito que você imagina, né? É o Lula no hospital. Ele já anda mal-humorado, né? Ele já anda mais mal-humorado do que era no passado. Então agora eu imagino como é que tá a situação lá no hospital. Ele foi falando um pouco, Natuza, como a dor no quadril estava o deixando mal-humorado, como a bursite, que ele já teve também um problema na articulação, no ombro ali, né? O deixava mal-humorado. Então, início do mandato perfeito. dele, né? Início do primeiro mandato, ele precisou tratar essa bursite. Então, a dor é algo que irrita muito, segundo o próprio presidente da República, o irrita muito. Então, dor, mais intervenção cirúrgica, mais sair das pressas de Brasília numa semana que é decisiva para o Congresso Nacional, em que ele assumiu ali a coisa da negociação de um terceiro caminho para liberar emendas para ver se o Congresso viabiliza o plano econômico do Haddad e acalma um pouco a situação. Isso tudo criou um caldo de, digamos, um pouco mau humor. Mas do ponto de vista clínico, o presidente está bem, garantem todos os integrantes da equipe dele no off e no on, porque, né, você sentou ali uma junta médica para poder dizer, não tem nenhuma sequela neurológica, não tem nenhuma sequela motora, não tem nenhuma sequela, inclusive no que diz respeito à cognição. Neste momento ele já está consciente, falando e está muito bem, está bem disposto do ponto de vista clínico. Do humor aí realmente foi pedir demais para o homem. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Dani. Dani, eu falei com integrantes da equipe médica também e falei com especialistas e médicos super renomados que me dizem exatamente a mesma coisa. Não é incomum um hematoma aparecer com efeito retardado, né, aparecer em algum momento, e que não seria nada grave. Claro, com 79 anos de idade, toda queda importa, por menor que seja, qualquer problema de saúde é preciso olhar com atenção, mas de qualquer maneira que ele passará por essa tranquilamente, segundo o que me relataram. Agora, você disse também que, em dado momento, que o Lula quis fazer a reunião com os presidentes do Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mesmo com dor de cabeça, porque se tratava ali de uma reunião importante numa semana decisiva para se votar pacote fiscal, reforma tributária e por aí vai. Quem é que vai tocar essa agenda mais espinhosa enquanto ele estiver fora? Porque o Roberto Calil disse numa entrevista que o Lula deveria voltar, se tudo correr como ele espera, na próxima segunda-feira para Brasília. E tem muitos dias até a segunda-feira decisivos aí à espera de uma definição. Formalmente, quem vai assumir o dia a dia formal das agendas do Palácio do Planalto, tinha visita de presidente, de chefe de Estado do exterior aqui já agendada. Então, esse papel vai ficar com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A agenda, ela é eminentemente econômica. Então, Fernando Haddad, por óbvio, vai precisar tocar este barco, esta nau. Quem está com o outro remo, com o outro mastro de uma mesma nau é Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil. E aí é que são elas, hein, Daniela? Porque Rui Costa e Fernando Haddad não são exatamente os melhores amigos. Então, se um mastro fica com Rui Costa e outro mastro fica com Fernando Haddad, eu queria saber se não vão quebrar essa nau. Aparentemente não, porque a linha mestra ali, o que pegou para o Congresso com as pessoas? Aliás, eu tive uma conversa, achei valorosa, rápida, mas valorosa, pelo que sinaliza, com o senador Ciro Nogueira. Por que, Daniela, é valorosa? O senador Ciro Nogueira do Piauí é presidente do Progressistas, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas vinha fazendo uma oposição cerrada, inclusive nas redes sociais ao governo, anda refluindo para o centro, não à toa, porque junta 2 com 2 faz 4, e se perguntar a raiz quadrada, ele já tem qual é o número de pi, ele vai até a 119ª casa decimal. Então, assim, é esse tipo de pessoa que faz conta muito bem na política. E o Ciro foi ontem para a casa do Arthur Lira às 11 da noite para entender como é que tinha sido a reunião. Segunda-feira, meu amor, em Brasília,
dia que só trabalha quem está realmente precisando muito, que era o caso do presidente da República, dos presidentes da Câmara e do Senado e dos líderes de governo, além dos ministros envolvidos nessa questão. Então, quando o Ciro vai, eu pergunto a ele hoje, como foi a conversa, o que era? Ele me disse, olha, eu vou te dar uma declaração. A situação com o mercado é delicada, a situação fiscal é delicada e não se faz oposição ou situação com a vida prática do Brasil, com a vida prática do brasileiro. Então, eu sou a favor da aprovação, tanto da tributária como do pacote de corte de gastos. Trabalharei para isso. Para bom entendedor, importante, meia palavra basta. Clima político azedou ainda mais aqui em Brasília, viu? O ministro Flávio Dino rejeitou um pedido da Advocacia Geral da União e manteve mais rígidas as regras de liberação de emendas, ou seja, esse dinheiro público que os parlamentares mandam para obras em seus redutos eleitorais. E as novas regras exigidas por Dino dificultam o pagamento. Resultado? Sem dinheiro, sem votações. O pacote de corte de gastos que teve a urgência aprovada na semana passada não andou. Aí o presidente Lula chamou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, além de líderes governistas e ministros. A Casa Civil e a Advocacia Geral da União, que estavam nessa reunião, prometeram abrir caminho para a liberação do dinheiro. Porque o que depois a gente vai apurando entende? O Lula entregou os pormenores para o Rui Costa explicar como é que vai funcionar a liberação. Eles vão fazer uma jabuticaba, eles vão fazer um jeitinho. O Flávio Dino está feliz? Não está feliz porque ele simplesmente não tem ideia também de qual vai ser o jeitinho. Ainda não havia sido apresentado a ele até aí o final da tarde desta terça-feira, quando estamos gravando. Mas vão fazer um jeitinho para viabilizar. Onde entrou o Lula? Quer dizer, eu pedi para fazer, vão fazer e vai liberar, e eu preciso da ajuda de vocês. Então, o Congresso viu nessa participação pessoal dele, que saiu mais cedo da reunião e tal, mas nesse aval, duas sinalizações importantes. Primeiro, vai sair, porque ele mandou fazer. Como vai sair é um problema dos dois pilotos aí dessa nau, que vão ter que se ajeitar, porque o chefe mandou. E o chefe acamado, de mau humor, vai ter que sair. Fernando Haddad e Rui Costa. Mas a segunda sinalização que chamou muita atenção, minha atenção, pela primeira vez, me disse um congressista, o Lula ficou do lado do Congresso e não do Supremo. Isso, para eles, contou. Então, Natuza, eu acho que, apesar dos trancos e barrancos, inclusive com certa desavença interna, a coisa tende a andar mesmo com o Lula pilotando isso de longe na base do la garantia sou eu. A garantia de que isso vai dar certo sou eu. Dani, o presidente Lula, no fim de semana, chegou a falar, assumir, admitir erros na comunicação, sinalizou, pelo menos todo mundo compreendeu assim, que o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, deve sair da SECOM, acho até que ele vai para um outro ministério, pelo que me contam. Como é que isso fica na ausência do presidente? Isso fica parado? Não era mesmo para esse fim de ano? Qual é a avaliação e o que você tem ouvido sobre a mexida ministerial? Eu não vou falar de reforma, porque a informação que eu tenho até ontem é que Lula resistia a fazer uma coisa ampla, portanto uma reforma, que ele tendia mais a fazer uma mudança, o que eu chamo de puxadinho. O que você tem ouvido? Muito parecido com o que você traz, claro. O Lula está convencido de que vai ter que mexer no governo por alguns motivos. Esse movimento, esse voto de confiança de uma pessoa como Ciro Nogueira também não vem por patriotismo, né? Vem por uma expectativa de mais espaços, não só as emendas, mas espaços, plural, para o seu PP, para o Progressistas, o partido dele. Tem um viés de contemplação dos ânimos de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que também não é muito conhecido pelo seu, digamos, humor afável. É um homem de gênio forte e que costuma colocar suas demandas de uma maneira muito clara. O Lula não está afim, como a Natuza relatou, de fazer uma mexida muito grande. Quando eu conversei com um assessor dele, ele me disse, olha, o presidente está feliz com o time que ele montou. Mas as eleições de 26, as mudanças que as eleições municipais trouxeram,
isso tudo precisa ser acomodado junto com a troca de guarda na Câmara e no Senado. Então, há uma circunstância que acaba premindo, que acaba levando o presidente a esse caminho. Sobre o Paulo Pimenta, o secretário de Comunicação Social, eu acho que, assim, Natuza, o governo está mesmo tropeçando na questão da comunicação social. Não é uma novidade, não é uma questão só deste governo, mas é uma questão que neste governo tem ganhado uma proeminência muito grande porque chegou com uma sociedade rachada, 52-48, e parece que é um monte que eles não conseguem mover. Melhorou o emprego, você está tendo um ganho real, uma massa de salário maior caindo na conta das pessoas, é o melhor índice de desemprego, né? Ou seja, o mais baixo desde 2012, era para ter um saldo que não está aparecendo ainda nas pesquisas. Então, assim, Paulo Pimenta assumiu uma bucha que não é exatamente a especialidade dele, mas o Lula não vai tirá-lo, pelo que me disseram, sozinho. Não é uma coisa assim de errou rude, errou feio, pode ir agora. A ideia é transformar a coisa num pacote mais amplo, inclusive de olho no que vem por aí no próprio PT, que tem saída no ano que vem para acontecer. Exatamente, o comando do PT vai mudar. Só um adicional aí à sua fala é que os problemas de comunicação do governo, no meu entendimento, são maiores do que o Paulo Pimenta. No seguinte sentido, você tem na SECOM uma tripla cabeça de comando, então você tem o Paulo Pimenta, tem quem mexe com as redes sociais, que é alguém super próximo a Janja, tem a Secretaria de Imprensa e ainda tem a Secretaria do Ricardo Stuckert, que é quem toca as imagens do presidente da República. Então, muita gente que está lá dentro diz, olha, você não tem necessariamente uma ordem unida, ou pelo menos você não tem necessariamente uma coesão. Outro ponto que se vê como problema. O governo, ou todos os governos, têm muito poder de pautar os grandes debates nacionais. E, normalmente, o governo não amanhece, ou pelo menos não parece amanhecer, com uma ideia clara de qual é a história que ele vai contar no dia e qual é o que ele vai pautar no dia. E tem ainda uma outra questão, que é o estilo do Lula, que também mudou bastante em relação às duas gestões anteriores, que hoje ele demora mais a decidir. E tem ainda as intrigas, os desentendimentos, né? A gente falava da relação que não é uma relação muito azeitada entre o ministro da Fazenda e o chefe da Casa Civil. E aí esses problemas vão crescendo, né, Dani? E vão deixando tudo mais difícil acertar a comunicação. O problema de comunicação do governo é problema de comunicação interna que se reflete na comunicação externa. Eu acho que você tocou em vários pontos importantes. É realmente a SECOM é uma hidra, que é aquela figura que tem exatamente 3 cabeças ali, né? Eu ainda acho que dá para colocar 4 cabeças, porque tem a Janja, que gosta de rede social, tem apetite para um ambiente de embate de rede social, de buscar gente da rede social. Então, é algo que a primeira-dama, como eu disse, né, se sente apta a dar os seus pitacos. Você tem o Ricardo Stuckert e o José Crispiniano, que é o secretário ali de imprensa, que maneja o dia a dia da imprensa, que são figuras que trabalham com o Lula há mais de 10 anos. Nenhum deles se reporta ao Pimenta como capitão desse time. Eles se reportam ao presidente, o que já deixa a situação do ministro fragilizada no sentido de que plano de voo é do capitão do barco, para ficar nessa história de nau de novo aqui. E neste caso o Paulo Pimenta não tem. Por motivos outros, inclusive a lealdade. Eu vou usar uma expressão aqui que pode soar mal, mas não é. É uma lealdade mesmo canina, né? Uma coisa assim, quase parental que esses dois personagens têm com o próprio presidente. E pela qual, lealdade essa e esse costume que eles são cobrados a ter com o Lula. Você está falando do Stuckert e do Crispiniano, né? O Lula diz... Quem toca a imprensa, que é o Crispiniano, e o Stuckert, que está com Lula... Divide a coisa de rede social também um pouco ali com a Janja. No né? dia da prisão, inclusive, abrindo aqui um parênteses, no dia da prisão do Lula, na véspera,
quando ele estava lá no sindicato dos bancários, no ABC, em São Bernardo, o Lula teve um momento que se retirou para descansar, foi num quartinho, que era uma sala, e o Stuckart foi e dormiu lá no mesmo quartinho que ele, tamanha a proximidade dos dois. Com colchões no chão. Exato. Mas esse é o tamanho. E quando eles não acionam Lula diretamente, Lula diz, escuta, você, vem cá, você ficou proibido de falar comigo agora que eu voltei para cá? Qual que é? É assim. Então, não só por conta do Pimenta. E tem uma outra coisa, Natuza, que eu acho rapidinho, assim, para não me estender aqui, que você toca, que é um governo com muita briga intestina, porque montou-se ali um time, muitos governadores exitosos da região Nordeste, o Fernando Haddad, que substituiu o Lula em 2018, quando o Lula estava preso. Então, era muita... A ideia era montar aquele Dream Team da seleção americana de basquete, assim, com vários astros da NBA. No fim das contas, muitos bicudos não estão se bicando. A gente fala-se muito, né, do Rui Costa e tal, mas você tem ataques cerrados a Alexandre Padilha, você tem também o ministro Camilo Santana da Educação, que vira e mexe é alvo de algum mas esperava-se mais, ou então, nossa, mas cadê não sei o quê. Então, é um governo que tem muitos bicudos e vários deles não estão se bicando. Daniela Lima, eu ficaria aqui muito tempo com você, mas a edição merece respeito. Toda vez que eu adiciono 5 minutos de assunto, eles simplesmente querem me matar. Então, vou ter que encerrar, mas agradecendo imensamente a tua presença. Foi incrível mais uma vez conversar aqui com você. Eu que agradeço, gente, essa mulher. Eu queria só deixar, não corta, hein? Edição não corta. 30 segundos aqui que eu preciso para dar os parabéns para vocês, assunters, que fazem deste podcast, merecidamente, desta mulher, Natuza Neri, e desta equipe, o sucesso que eles são. 2024 foi mais um ano que coroou a importância do assunto para a informação no Brasil e mundo. Eu vou fazer o Pix agora, tá? Eu vou fazer agora aquele momento que eu vou fazer o Pix para você. Um beijo. Favor. Tchau, gente. Bom trabalho. Este episódio usou um áudio da Rede TV. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.